plantar um novo pomar do zero, tal como eu estou fazendo aqui. As imagens ao fundo vocês podem observar. Como fazer isso? Um correto planejamento para que eu possa de fato ter sucesso nessa empreitada. Quais são os passos que eu preciso seguir? O que leva para que eu tenha de fato um pomar produtivo, com plantas sadias e com uma boa formação dessas plantas? Então nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um checklist, um passo a passo das etapas que eu preciso seguir, que eu preciso caminhar para ter de fato um pomar produtivo, sadio e com plantas de um bom potencial e um bom vigor. Bom, então o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que a gente trabalha na maioria dos casos, que são vídeos práticos e demonstrando para vocês as culturas, né? Agora a gente faz o caminho inverso, porque a gente tem notado que há uma dificuldade nesse processo e ele, de certa forma, é a chave mestra para o sucesso do pomar de vocês, que se chama planejamento. Eu já bati nessa tecla várias vezes, mas então dessa vez eu vou colocar para vocês um checklist, um passo a passo, daqueles pontos que são essenciais e muitas vezes são negligenciados e que vão fazer a diferença lá na frente. Então a primeira questão, a escolha do local. Qual é o local que tu tens disponível para implantar o teu pomar? Eu estou agora, são aproximadamente 8h30, 9 horas da manhã, e o sol está vindo, mesmo que timidamente, mas está vindo diretamente aqui nessa posição. Isso quer dizer que esse pomar aqui está na sua melhor localização, porque ele pega de cara em cheio o sol da manhã. Talvez o teu caso seja diferente. Teu pomar é numa área urbana e o sol que o teu pomar vai pegar é sol da tarde. Não tem problema, desde que tu tenhas a noção de que o teu pomar pode apresentar alguns problemas, mas ele vai produzir sim, porque ele tem incidência solar. Então essa é uma questão na escolha do terreno, que vocês têm que ter bastante em mente essa situação. Um pomar que toma sol logo de manhã, ao nascer do sol, ele tem a possibilidade de ser mais sadio, porque há um menor período de molhamento das folhas. Isso faz diferença principalmente para doenças fúngicas, o que não impede a outra situação. O solo, ele na verdade, eu posso corrigir o meu solo, eu posso melhorar o meu solo. O solo não é limitador para uma produção de frutíferas. Desde que eu saiba qual é o meu solo e o que eu preciso fazer neste solo, para que ele se torne de fato produtivo. Depois, o que eu vou plantar? Bom, eu quero plantar frutíferas do meu gosto, do meu sabor, coisas que eu gosto de consumir. Esse é o primeiro passo. De fato, se eu for plantar algo que eu gosto e que eu quero consumir, eu já tenho um estímulo para isso e eu vou me sentir mais motivado para implantar esse pomar. Porém, às vezes as pessoas querem plantar frutíferas que não há uma possibilidade daquela frutífera produzir, nem mesmo para o seu consumo próprio. E se gasta muita energia para produzir, para fazer aquela planta produzir. Então esse cuidado vocês precisam ter. Busquem opções que se adaptem à região e ao clima da região de vocês. Busquem frutíferas que vocês de fato plantando elas vão ter menos cuidados, vão ter menos probabilidade de doenças fitossanitárias e que vocês tenham de fato colheita. Então essa é uma questão para quem principalmente não tem um conhecimento muito aprofundado na fruticultura, mas que de forma simples e com algumas orientações consegue implantar um pomar produtivo. Depois, qual é o objetivo desse pomar? Eu quero um pomar só para o meu consumo ou eu quero um pomar produtivo que eu possa beneficiar o excedente, que eu não vou consumir, e ainda vender, ou mesmo vender os frutos in natura. Esse pomar aqui do fundo vai ser um pomar de uma cultura só. Então, esse pomar eu não vou consumir as frutas dele, e a ideia é
vender o excedente in natura e o que não conseguir vender in natura, processar. E aí eu tenho um período mais longo para fazer a venda ou mesmo o consumo. Então pensem nisso, qual é o objetivo do meu pomar, e isso está diretamente relacionado ao tamanho dele. Quanto maior, obviamente, mais produção terá, e eu vou ter que dar um destino para essa produção. Depois, o cronograma de atividades que vocês têm que colocar no planejamento de vocês, até para saber quais são os insumos que eu preciso utilizar, ferramentas, alguma estrutura a mais. Vocês veem que eu já implantei a estrutura fixa de sustentação do meu pomar aqui. Então isso precisa ser pensado com antecedência, para não fazer as coisas depois de uma forma corrida, estabanada, porque a probabilidade de eu ter problemas dentro desse período são muito grandes. E eu quero evitar isso. Eu quero fazer um planejamento justamente para não ter esses problemas. Foi o que eu fiz aqui e é isso que eu estou apresentando para vocês. A primeira questão dentro do cronograma é o preparo do solo. Vocês veem que esse solo aqui, ele foi plantado uma cobertura de inverno. Estamos agora já no início de novembro, final de outubro, início de novembro. E eu já tenho uma cobertura de solo, uma palhada bem formada, que vai servir tanto de nutriente quanto de abafamento de invasoras, plantas invasoras que eu não quero ter no meu pomar. Antes disso, eu fiz já o preparo das covas. Como eu não tinha máquinas, eu não fiz o preparo do solo todo. Eu fiz o preparo por cova. Eu posso fazer isso. Isso é uma possibilidade, isso é uma opção que eu tenho. Vocês precisam planejar, no mínimo, 3 meses antes do plantio, o preparo daquele berço, que muitos chamam de cova, onde eu vou colocar minha muda. Eu preciso entregar para ela os nutrientes para ela realmente ter um pleno desenvolvimento. Quer dizer, principalmente uma fonte de cálcio e magnésio, que é o calcário, e uma fonte de fósforo, porque o fósforo, se eu adicionar ele por cima depois, ele leva muito tempo para chegar nas raízes das plantas. Então eu preciso ter um preparo do solo antes do plantio. Essa é a primeira questão. Já falei do plantio de cobertura. Aqui foi plantado aveia preta. Ela foi muito bem. Depois eu passei um rolo, não um rolo cortante, que eu não tinha, mas improvisei até um tronco de árvore, vocês podem utilizar, para deitar essa cobertura, para cobrir o solo e manter o solo mais tempo sem invasores. Então essa é uma questão fundamental, vocês precisam ter cobertura de solo. Isso foi feito quando? Há 6 meses atrás. Então vocês veem dentro de um planejamento como a gente trabalha com antecedência. Depois eu preciso de uma estrutura, no caso de plantio de maracujá, de videira, uva, né? Para quem quer plantar morango em plataformas, para quem quer plantar maçã, ameixa, pera, altamente adensados, usando um porta-enxerto pouco vigoroso, vai precisar fazer uma estrutura antes. Então isso vocês precisam planejar. O que eu preciso de madeira de repente? O que eu preciso de arame, fio de arame, grampo, prego, enfim, todo esse material já precisa estar pronto e implantado logo depois que eu rolar a cobertura. Eu já posso preparar essa estrutura, essa estrutura já está pronta há 1 mês, então é só implantar. Onde eu vou adquirir as mudas para o plantio do meu pomar? Esse caso é sério. Lamentavelmente, a maioria de vocês não sabe que boa parte das doenças que eu vou ter no pomar, muitas delas se originaram lá no viveiro. Mas elas não se manifestam lá no viveiro, elas vão se manifestar aqui, a campo, no meu pomar. Se eu não comprar de um viveiro credenciado, eu não posso ir lá e requerer uma indenização ou novas mudas, ou enfim, eu não posso nem reclamar com o viveirista,
porque eu não tenho nenhuma credencial, eu não tenho nenhuma forma de fazer isso, porque eu simplesmente comprei as mudas e plantei. Então cuidem muito isso, busquem viveiros credenciados, que estejam muito bem identificados, com CNPJ, com o nome do viveirista, e comprem com nota fiscal, porque qualquer problema vocês podem ir lá e fazer uma aquisição ou de uma nova muda ou conseguir uma indenização, que na verdade não é o que nos interessa. Nós não queremos nem pegar uma nova muda e muito menos uma indenização, porque eu quero um pomar. Então a muda que eu perder e a doença que se espalhar no meu pomar é um prejuízo muito maior do que ele me entregar uma nova muda. É o tempo que eu estou perdendo, porque um pomar ele vai começar a produzir lá no seu 3º ano, na grande maioria das frutíferas, e o prejuízo que eu tenho é de no mínimo 2, 3 anos. Então pensem muito bem onde adquirir as mudas de vocês. Outro ponto, quando eu vou plantar? Em regiões secas, como é o caso da região a norte do Brasil, né? o centro-norte, região sudeste, centro-oeste, nordeste, tem períodos de chuvas numa determinada temporada. Então são 2 estações, estações da seca e estação da chuva. Para quem não tem um bom sistema de irrigação ou que não pode ficar irrigando direto as suas plantas, ele precisa pensar em plantar no período das chuvas. Para pomares comerciais, o ideal mesmo é plantar ou no final do período das chuvas, para que a planta tenha um bom enraizamento, eu não preciso ficar irrigando direto, ou então planta no início do período das chuvas e ela vai aproveitar todo aquele período de chuvas para se instalar, para a planta realmente se instalar no solo. Para as demais regiões, na nossa situação aqui no sul, a melhor opção que nós usamos é o mês de setembro, onde na grande maioria das regiões já diminuiu o índice de geadas. Então eu tenho pouca ocorrência de geadas, em algumas regiões não tenho mais ocorrência de geadas, que é um problema para a planta se instalar. E eu pego um período de primavera chuvosa, que ajuda também na implantação da muda. Então vocês precisam observar o calendário climático, né, para que de fato essa muda se instale bem, tenha um bom pegamento para não causar problemas depois por falta de fixação no solo. E nesses casos é bom pensar num sistema de irrigação para quem tiver essa opção. Para áreas pequenas eu posso fazer a irrigação com regador a cada 3 dias, isso não impede a boa instalação do meu pomar. E por fim, controle de formigas. Vocês têm muita preocupação com pragas e doenças, mas o maior problema de todos é a formiga. A formiga acaba com o pomar. Uma planta que sofre uma desfolha constante, a formiga corta a folha, ela brota, corta a folha, brota de novo, corta a folha, na 3ª vez ela já não brota mais, começa a ter secamento de ramos e a planta acaba morrendo porque é muito desgaste para ela. Então pensem numa forma de controle. Então aqui, por exemplo, eu já fiz um controle antes do plantio. Eu já espalhei iscas para formiga para já ter uma menor incidência da formiga. Depois tem opções de colocar proteção na volta do tronco das plantas, usar pasta entomológica é uma opção. Existem várias ferramentas que vocês podem encontrar no YouTube para o controle de formigas, mas não deixem de fazer esse controle. Então esse é um checklist básico, que qualquer um de vocês pode implantar. E vocês implantando passo a passo, vocês têm a certeza de fazer e ter um bom pomar logo ali na frente. Vocês vão ver as plantas de vocês se desenvolverem, vocês vão ver a sanidade das plantas de vocês e rapidamente elas vão começar a florescer e iniciar a produção. Para quem quer um detalhamento maior de como plantar o seu pomar, o seu primeiro pomar, aproveita e entra, ao entrar no nosso canal, vocês veem lá em cima já a opção do curso que a gente produziu. Ali sim tem o passo a passo e eu fiz um pomar do zero. Então, para quem se sente inseguro,
quer ter mais segurança, quer ter esse material como uma opção de consulta, porque esse material fica disponível para vocês, aproveita e entra na página para a compra do curso na Hotmart. Para quem pode esperar, este ano no dia 3 de novembro nós completamos 5 anos de existência aqui no canal no YouTube. Para quem quer aproveitar a oportunidade, nós estamos fazendo uma oferta de aniversário para comemorar com vocês. No dia 24 de novembro, que é o dia da Black Friday, nós vamos ofertar o curso, mais o e-book que a gente também produziu e mais 1 hora de mentoria comigo, diretamente comigo, que vocês marcam para eu ajudar vocês em alguma dúvida específica no pomar de vocês. Então, é esse o recado de hoje. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.